Olá, eu sou o professor Newton Ribeiro, você já me conhece. Eu possuo graduação em administração e licenciatura em filosofia e mestrado em gestão social, educação e desenvolvimento regional. E nós estamos aqui para poder falarmos hoje sobre o Código de Ética do Administrador. O código de ética que é presente na maioria das profissões. Código de ética que vai nortear a vida das pessoas dentro das organizações. Claro que quando a gente fala de código de ética, seria talvez mais correto a gente dizer o código de conduta moral do administrador e da administradora. Mas fiquemos aqui com a nomenclatura de conveniência da sociedade. Código de ética do administrador. O Código de Ética do Administrador, ele está baseado na resolução normativa do CFA, que é o Conselho Federal de Administração, número 671/2025. E qual é a base legal deste Código de Ética? A Lei 4.769 de 1965 e do Decreto número 61.934 de 1967. E este código ele foi aprovado pelo Conselho Federal de Administração para todos os profissionais e pessoas jurídicas registradas no Conselho e registrada no CRAs, que está vinculado ao CFA. CRAs são os Conselhos Regionais de Administração. Então, o que é este Código de Ética? Nós já vimos que temos uma base legal. Agora, o que é? O Código de Ética é um documento. Você vai pegar aqui como se fosse um livro, né? Um documento. Está aqui, ó, Código de Ética do Administrador, que regula os deveres e os direitos dos profissionais de administração e das pessoas jurídicas registradas nos CRAs, as pessoas jurídicas voltadas para a prática administrativa, claro, né? E que tenham seus registros deferidos pelos conselhos regionais de administração. E este código ele contém 9 capítulos, incluindo aí as regras fundamentais, as infrações, direitos, honorários, deveres para com os colegas e com a categoria, além das penalidades. E qual é o objetivo do Código de Ética do Administrador? Aqui, ó, bem bonito, ó, garantir conduta compatível com o bem comum, ou seja, com a coletividade. Então, não é pensar na individualidade, no eu, mas no nós, na sociedade, no grupo. A realização individual, aí sim, dentro do grupo eu me realizo, mas primeiro, né, a conduta é lastreada pela coletividade. E o compromisso moral com a sociedade. Então, eu tenho um compromisso de conduta, né, de moral dentro de um grupo. Dentro deste grupo, eu busco me realizar, mas esta realização tem que estar lastreada por este conjunto de valores que vão nortear uma sociedade em um determinado espaço-tempo. Então, este é o grande objetivo do Código de Ética do Administrador. Vamos lá, passando aqui para o nosso segundo slide. Vamos falar dos deveres e dos direitos dos administradores. Primeiramente, vamos abordar lá no artigo 5º dos chamados deveres fundamentais. Vamos lá. Zelo e dedicação. Olha que coisa bonita, né? Zelo e dedicação. Exercer a profissão com honestidade e responsabilidade plena. Então, não é simplesmente exercer a profissão e pronto. Não, é exercer a profissão com honestidade, com responsabilidade plena. Outro, sigilo profissional. Guardar sigilo sobre informações obtidas no exercício da profissão. E você vai perceber que toda e qualquer organização ela tem as suas peculiaridades, né? Ela tem os seus sigilos, e o profissional ele não pode, de forma alguma, expandir esses sigilos para o mundo sem que
por exemplo, seja determinado pela organização. Então, é manter o sigilo da organização ao qual eu presto o meu serviço à sociedade, onde eu exerço a minha profissão. Olha, é a descrição do profissional. Independência técnica. E aqui está relacionado a não ter que dar satisfação no sentido moral, né? Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma consultoria, que essa consultoria seja independente. Então, manter a autonomia e aperfeiçoar-se continuamente. Autonomia na hora dos meus pareceres, autonomia, por exemplo, eu enquanto professor, na hora de exercer a minha profissão em sala de aula, mas também essa autonomia tem que estar atrelada a um aperfeiçoamento, a um estudo contínuo. E outro, não menos importante, né, aqui, supra importante, que é a reputação. Então, zelar pela reputação própria e da profissão de administrador. Ou seja, a gente valorizar a própria imagem e valorizar a imagem do profissional de administração. Vamos agora lá para o artigo 7º, vou colocar meu fotinho aqui bonito, o artigo 7º que vai falar dos direitos fundamentais. Então, o primeiro grande direito é o exercício livre, né? Exercer a profissão livre de preconceitos e qualquer natureza. Isso é importante para a valorização da profissão, para a valorização da pessoa, valorização do próprio nome ético. Justa remuneração. Exigir remuneração compatível com a qualidade do seu serviço prestado. Por isso que o administrador e a administradora tem que ter autonomia, tem que ter este aperfeiçoamento contínuo para que o seu trabalho seja o mais valorizado possível e tenha uma remuneração justa à sua qualidade. Peter Drucker já vai falar que o administrador ele tem que ser uma pessoa de calibre, né? Tem que ter um autoconhecimento. E tendo um autoconhecimento, sendo este profissional de destaque, uma remuneração tem que ser compatível. Condições dignas. Condições dignas é porque recusar-se a trabalhar em condições degradantes ou antiéticas, né? Então, você, administrador, que recebe proposta, né? Recebe propostas que vai contra os princípios morais que a sociedade define, né? Que vai contra os seus próprios princípios, você deve, né, recusar este tipo de trabalho previsto aí no Código de Ética do administrador. E competição honesta, né? Participar do mercado de forma ética e competir honestamente. Ou seja, não praticar no mundo dos negócios uma competição mercenária, né? Uma competição que vai prejudicar os demais, mas fazendo uma competição leal. Nesse sentido, então, considerando os deveres fundamentais, os direitos fundamentais, o profissional não pode abdicar de sua dignidade, prerrogativas e independência profissional. Esses são direitos irrenunciáveis, inegociáveis, né? Então, dignidade, prerrogativas e independência profissional, presente no Código de Ética do Administrador. Passemos, então, para o próximo slide. Deixa eu jogar meu fotinho aqui agora. Ora, nós falamos que, além dos direitos e dos deveres, nós temos as penalidades. Então, vamos falar agora das infrações e penalidades presentes no Código de Ética do Administrador. Então, olha lá, as infrações estão previstas no artigo 6 e incluem discriminação, violação de sigilo, que nós falamos lá dos deveres de manter o sigilo, concorrência desleal, tudo, se você voltar o slide lá, você vai ver tudo isso aqui como deveres, né, e direitos fundamentais. Assédio moral ou sexual, fraudes, incapacidade técnicas, erros reiterados e atos ilegais. Nós pegamos, claro, alguns pontos. Primeiro ponto é advertência escrita. A advertência escrita vai ser aplicada em infrações leves, conforme os incisos 1º e 11º, reservada e registrada no prontuário profissional, ou seja, na sua ficha, né, no seu histórico dentro do CRA e do sistema CFA. Censura pública.
Aí está relacionado às infrações médias, que vai estar no inciso 12 e 16, normalmente é tornada pública no âmbito do sistema CFA e CRA. Então, vai ser pública dentro do sistema que rege a profissão de administrador. A suspensão, que são infrações graves, né, que está lá no inciso 17 e 21, que seria então de 6 meses a 5 anos de suspensão do exercício, né, a depender dessa infração. E até o cancelamento do registro no sistema CRA-CFA. Então, isso aí seria infração gravíssima que está lá no inciso 22. Ou reincidência, né? Então, perda definitiva do registro profissional. Então, você, administrador, você, administradora, pode, ao infringir o código de ética do administrador, da administradora, pode ter inclusive o seu registro cancelado e aí não poder mais atuar, né, de forma legal enquanto administrador e administradora. Ainda aqui, ó, um destaque, multas acompanham todas essas penalidades. Então, você tem as penalidades e ainda você vai ter multas de 1 a 15 anuidades para pessoas físicas. A anuidade deste ano 2026, se eu não me engano, está a R$600, de 600 a R$650. Vamos pensar aqui em 10 anuidades, R$6.000. Né? Então, de 1 a 15 anuidade para pessoas físicas. Então, todas as sanções constam no registro profissional. Ou seja, isso você vai carregar para o resto da sua vida profissional essas sanções, seja de uma advertência e, claro, depois do próprio cancelamento. Passemos então para o nosso último slide, para a gente fazer um resumo e fechar a nossa aula de hoje sobre o Código de Ética do Administrador e da Administradora. Então, primeira coisa que a gente vai destacar, que está lá no artigo 1º do Código de Ética do Administrador, é que ética é a explicitação do comportamento humano na busca do bem comum e da realização individual. Ou seja, mais uma vez, o Código de Ética seria, então, esse pensar em como a gente pode melhorar a vida dentro da profissão, e eu estou falando do Código de Ética do Administrador, dentro da profissão de administrador, e como a gente pode se realizar melhor. Este código, então, é um guia de conduta, e sendo guia de conduta, como eu já falei aqui, então, o correto deveria ser um código moral. Então, o código CFA 671/2025, né, é o principal instrumento de orientação ética para todo profissional de administração. E esse 671/2025 é a atualização do Código de Ética do Administrador. Os princípios centrais desse código que nós vimos aqui: honestidade, zelo, sigilo, independência técnica para você dar o seu parecer conforme aquilo que você auferiu, respeito e responsabilidade aos pilares da conduta profissional. Nós falamos das infrações, e essas infrações elas geram penalidades que vão desde a advertência ao cancelamento do registro, e todas elas acompanhadas de multas de 1 a 15 de 1 a 15 anuidades, dentro do sistema CRA e CFA, e eu falei que essas anuidades hoje giram em torno de R$600, 600, R$650. Dos direitos garantidos, então, o exercício livre, justa remuneração e condições dignas são direitos assegurados a todo administrador registrado. Então, a dica nossa aqui para você, futuro administrador, e eu estou pensando aqui em uma aula para estudantes, porque o profissional já conhece isso de cabo a rabo, né? Vamos dizer assim. Você que é estudante de administração, você tem que conhecer o código. E aqui a gente deu uma pincelada, mas você pode entrar lá no site do CRA, né, no site do CFA e baixar o código completo. Então, conhecer o código. Entre lá no site do CFA. Conhecer, ponto. 2, cumprir o código. E 3, proteger o seu nome profissional. Bacana? Desta forma, então, nós finalizamos a nossa aula de hoje, aula que nós abordamos sobre o Código de Ética do Administrador. Meu nome é Nilton Ribeiro. Se você gostou desta aula, você
curte aí, comenta, ativa o seu sininho para você receber de primeira mão as nossas aulas e, claro, se inscreva no nosso canal para você estar sempre atento aqui a conteúdos diversificados, conteúdos de administração, conteúdos de filosofia, conteúdos de vida. Valeu, então, muito obrigado e